Congresso Nacional deve promulgar na próxima semana a lei que garante novos direitos trabalhistas aos empregados domésticos. É o sinal verde que falta para que novos direitos se somem a alguns que já são garantidos a esses trabalhadores. Para esclarecer algumas dúvidas sobre isso, eu converso com Renato Rodrigues, que é presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Norte. Renato. Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer as novas situações inerentes ao vínculo de doméstico. Renato, por que só agora os trabalhadores domésticos vão ter direitos que outros trabalhadores já tinham assegurados? Olha, em verdade se trata de um avanço legislativo, né? O poder veio reparar uma situação antes desfavorável aos domésticos e que até causava uma instabilidade em relação ao próprio contrato de trabalho, porque a CLT ela entrou em valia, digamos assim, em maio de 43 e a lei que regulamenta a atividade doméstica em 72. Então era inadmissível que a lei de 72 não viesse contemplar direitos antes previstos pela própria CLT. Então foi mais uma reparação, foi mais uma situação que veio a acalentar os direitos referentes aos empregados domésticos. Isso tem provocado uma certa gritaria dos patrões, né? Eles estão meio desesperados, e agora como é que eu vou pagar? Enfim, alguns analistas têm, inclusive, comparado críticas que os patrões têm feito às críticas que existiram quando foi abolida a escravatura. Como é que a OAB interpreta isso? Olha, em relação ao impacto que vai ser causado aos contratos de trabalho no que tange ao vínculo doméstico, há de se passar por uma readequação social, eu diria. A forma, o modus operandi de uma formalização de vínculo de trabalho empregatício vai ter que ser revista. Aquelas velhas práticas não poderão mais ocorrer, não é? Foi uma luta encampada pelos domésticos, mas esses direitos também trouxeram deveres, haveres recíprocos, que deverão ser respeitados por ambas as partes. É normal, né? Sempre que há mudança, haver protestos, resistência e também ansiedade das duas partes em relação ao que está por vir. É completamente possível essa situação. E hoje mais, e sobretudo, em relação ao empregador, não é? Que realmente ele vai ter que refazer a sua estrutura econômica, digamos assim, a partir de um planejamento mais aguçado, mais acentuado, para poder realmente gozar e fruir de uma prestação de serviço no âmbito doméstico. Há a expectativa de que essa PEC ela seja promulgada na terça-feira. A partir da quarta, todas as regras vão ter que ser cumpridas ou há algum tipo de prazo para que haja uma adequação? Não, a única obrigatoriedade de cumprimento instantâneo, ela faz referência à jornada de trabalho, tá? O empregado doméstico ele vai ter que cumprir jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E vai ter direito àquele descanso entre uma jornada e outra de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Eventual atividade prestada em tempo superior a esse que eu acabei de relatar, haverá de se pagar o adicional respectivo com acréscimo de no mínimo 50%. No caso das horas extras. As horas extras. Então, a aplicabilidade imediata é em relação às horas extras. As demais depende de regulamentação. Quem é que fiscaliza se esses direitos vão ser de fato respeitados? Olhe, em verdade, essa pergunta ainda carece de uma situação mais concreta. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego, as delegacias regionais que habitualmente exercem a fiscalização, não terão direito de adentrar a casa do empregador doméstico para fiscalizar esse serviço. Então, assim, a fiscalização deve partir de convocação do Ministério do Trabalho e Emprego, das delegacias regionais do trabalho, hoje superintendências regionais do trabalho e emprego, convocando o empregador a prestar esclarecimentos acerca daquele contrato de trabalho. Isso então é a partir de denúncias. Eu pergunto como é que o empregado que não tem o direito respeitado, ele deve proceder? Ele denuncia e então a partir daí é que pode ser tomada alguma atitude para... O empregado ele tem, como todo e qualquer empregado, ele tem, nesse ponto, nesse aspecto, uma segurança muito importante, não é? Porque eventual lesão ao contrato de trabalho, ele pode se dirigir ao Ministério do Trabalho e Emprego e fazer a denúncia, não é? Do que está
acometendo, que está afligindo a relação empregatícia. Existe também o Ministério Público do Trabalho, que é outro viés, né, de fiscalização e que tem também essa prerrogativa de poder acatar a denúncia e averiguá-la. Certo. Os trabalhadores que já têm carteira de trabalho assinada, muda alguma coisa para eles com essa PEC ou não? Não, não muda, até porque essa questão referente aos demais direitos ainda depende de regulamentação, como eu falei. Então, os que já têm o contrato de trabalho formalizado, cabe-lhes somente exigir o cumprimento relacionado à continuidade do contrato. Quem ainda não tem a carteira assinada, alguns desses trabalhadores são pessoas muito simples, que nem sequer a carteira tem ainda em mãos. Enquanto isso não é providenciado, enfim, como é que o patrão deve proceder? Formalizar um contrato, por exemplo, é um bom começo? Olhe, em verdade, existe um prazo previsto pela CLT para fins de anotação de carteira de trabalho. Então, nós recomendamos que a carteira de trabalho seja anotada dentro desse prazo previsto pela CLT, sob pena de exatamente provocar uma clandestinidade no trabalho. E isso existe, né? Então, toda e qualquer situação não abrangida nesse aspecto pelo empregador, né, ele pode vir a sofrer as consequências advindas da não prática desse ato, que é de anotar a carteira de trabalho. Afinal de contas, ali vai estar a história do trabalhador. Então, existe a obrigatoriedade, sim, de anotação. Existe um temor, Renato, de que a PEC gere um aumento de custos e, com isso, demissões, né, dos empregados domésticos. O empregado demitido sem justa causa, quais são os direitos que ele vai ter garantidos? Olhe, como eu falei, alguns dependem de regulamentação, né? Mas o leque de direitos foi ampliado, né? Ou ele poderá ter direito, ele deverá ter direito ao pagamento de férias, reconhecido do texto constitucional, como de fato já tinha, 13º salário, seguro-desemprego, o FGTS, que antes era facultativo, hoje torna-se obrigatório, mas depende de regulamentação ainda vindoura, a questão do salário família, o auxílio creche para os dependentes, o adicional noturno. Então, todos esses direitos serão contemplados quando de uma situação de rescisão contratual de trabalho. Quais são as principais vantagens e desvantagens dessa PEC, só para a gente encerrar a entrevista? Olhe, para o empregado, trata-se sobretudo de uma conquista, né? Os empregados domésticos lutaram muito para que isso pudesse acontecer, como de fato ocorreu. Então, eu só consigo enxergar, olhando por esse lado, da parte do direito material do trabalho, conquista, o lado positivo em relação aos domésticos, né? Por outro lado, os costumes terão de ser reestudados. Aquela prática antiga do doméstico deverá ser melhor adequada à condição de trabalho, né? Para o empregador, ele aumenta o poder de fiscalização, né? Porque aquela informalidade antes praticada, com o advento agora da legislação que muda os direitos, confere ao empregador um poder de cobrança maior, um poder de vigilância maior, um poder de fiscalização maior, tá certo? Por outro lado, existe a questão do impacto orçamentário à família, né? O empregado doméstico hoje, ele vai custar um valor relativamente alto para as famílias, porque existe a obrigatoriedade de pagamento de salário mínimo e que isso pode e deverá aumentar muito em relação de possível adicional de horas extras que esse trabalhador venha a receber, né? Então, em linhas gerais, são esses aspectos. Além da contribuição previdenciária, que deverá ser mantida, tá? E do próprio FGTS, que vai ser regulamentado oportunamente. Só mais uma pergunta em relação à jornada de trabalho. O controle das horas de entrada e saída são práticas é uma prática comum nas empresas, mas Exato. não nas casas de família. Qual é a melhor estratégia para colocar isso em prática a partir de agora? Pois é, essa também é uma situação que vem causando dúvidas, né, ao meio jurídico, ao cenário jurídico. Por quê? Porque esse controle nunca era feito.
existia uma informalidade muito acentuada nesses contratos. Então, nós recomendamos que o empregador doméstico passe a fazer esse controle através de um livro de ponto, que pode ser adquirido em livrarias, né? E que exija a anotação correta daquele ponto. Por exemplo, horário de entrada no turno da manhã, horário de saída no turno da manhã, tá certo? Com o respectivo horário de descanso previsto, de 1 a 2 horas, horário de entrada no turno da tarde e horário de encerramento da atividade no mesmo turno. Então, o controle poderá ser feito a partir dessa anotação, de próprio punho pelo empregado doméstico. O empregador, ele não pode anotar esse ponto pelo empregado. O empregado é que tem que se acostumar e o empregador cobrar essa anotação correta do ponto. Ok, Renato, muito obrigada. Por nada, estamos sempre à disposição. Vocês continuam acompanhando outras notícias sobre a PEC das domésticas e a ampliação desses direitos na Tribuna do Norte impressa e na TN Online.